Oi, para introduzir o nosso trabalho, eu vim falar um pouco sobre a razão e a experiência. Nós sabemos que essa mudança na forma de pensar, passando de uma cosmogonia, que é aquele pensamento baseado na mitologia, nas crenças, nos mitos, indo para uma cosmologia, onde é baseado no logos, na razão, é trazido para nós por filósofos gregos jônicos. Tudo isso muito atrelado ao conceito de cosmos, algo que vem sendo trabalhado desde filósofos pré-socráticos até o período clássico, ganhando novos significados por filósofos como Platão e Aristóteles. Agora você pensa, você vive em uma sociedade, você assimila, você aprende as coisas de uma tal forma. E aí vem esse movimento, o movimento renascentista, essas ideias que se chocam com muito do que você sabe, muito do que você conhece. Grande parte da sociedade ficou confusa e desconfiou um pouco disso. Apesar desse movimento não acontecer de forma abrupta, ser um processo, isso ainda causou muito desconforto, muito estranhamento por parte da sociedade. Como eu disse, houveram vários questionamentos, as pessoas ficaram sem entender essas mudanças, né, da forma de pensar antiga com essas mudanças renascentistas. Filósofos como Alexandre Coire comentam em algumas obras sobre isso, de como o homem percebe o mundo, como o homem passa a perceber o mundo depois dessas mudanças, como ele enxerga o seu lugar no mundo, como ele muda suas concepções e etc. Partindo disso, vamos ver agora alguns conceitos, alguns problemas gerados nesse contexto. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Francis Bacon. Bom, o Francis Bacon, que já foi um político, filósofo, cientista e também algumas outras profissões, ele nasceu em Londres em 1561. Ele pertencia a uma família de nobres. Depois de terminar os seus estudos em Cambridge, ele iniciou em 1577 a sua carreira na área da política, onde teve grandes feitos e grandes conquistas no Reino Unido. Bom, Bacon também teve uma grande importância na área da ciência, onde teve um grande feito numa obra científica, onde foi considerado um dos fundadores do método indutivo de investigações científicas, onde esse método é uma forma de raciocínio que parte da observação, porque o Bacon acreditava que o método indutivo era o mais eficaz para as investigações científicas. E também ele tinha como base o empirismo, que é a corrente filosófica que afirma que o conhecimento é adquirido através das experiências práticas. E também pelo Francis Bacon, que atribuiu a frase saber é poder. Olá, meu nome é João Márcio e vou falar um pouco sobre Galileu Galilei. Galileu Galilei foi nascido em uma pequena cidade italiana em Pisa. Ele foi um dos grandes pensadores da física moderna. Tinha em teoria que o Sol girasse em volta da Terra. Galileu Galilei foi muito criticado por líderes religiosos, mesmo sendo católico, porque ele acreditava em suas teorias. E líderes religiosos diziam que a teoria dele ia contra a crença da Bíblia e a crença de Deus. O método matemático experimental chegou para contradizer a tradição grega aristotélica, que para entender algo não precisava de teoria sem esforço. Galileu Galilei mostrou que o método matemático experimental, em teoria, seria muito melhor que só esforço sem teoria. Um dos grandes exemplos sobre esse feito foi que em queda livre um corpo alcança o máximo de velocidade independente do tamanho ou do peso. E também foi construído vários e aperfeiçoado vários satélites e telescópios para ajudar a entender o relevo da Lua e estudar o relevo da Lua. Galileu Galilei não foi o único sozinho a implementar essa ciência no estudo e nem na física moderna, e sim teve a ajuda de Francis Bacon. Oi, meu nome é John, vou falar sobre o mundo como representação. Aconteceu ali mais ou menos durante a Idade Média, onde estudiosos acreditavam e tinham uma certa noção de que a realidade era diretamente apresentada às pessoas. Já os pensadores da modernidade abordavam um assunto, abordavam uma ideia de que a realidade não era apresentada à mente, e sim representada por ela. E assim surgiu uma das principais características do pensamento moderno, que foi a tentativa de explicação da realidade a partir de novas fórmulas racionais. E outra coisa também interessante é que Galileu ele tentou explicar o mundo concreto e sensível por meio de relações matemáticas geométricas, que por sua vez não era tão comum na época, igual é hoje em dia. Agora também eu vou falar resumidamente da procura de um método, que basicamente fez com que todos os pensadores da modernidade passassem a procurar por uma base segura, que fizesse eles terem certeza de seus pensamentos
E esse é o método. E também falando aqui mais um pouco sobre o método, é que no final de tudo o método escolhido foi o matemático, pois que era uma ciência já avançada, onde muitas pessoas já utilizavam e usufruíam desta ferramenta. E é isso. Falando agora um pouco sobre o método indutivo, este criado por Francis Bacon. Você deve seguir as seguintes etapas. Você começa com a observação, depois você faz uma organização dos dados, cria hipóteses e por fim você faz experimentações para comprovar ou não essas hipóteses. Isso seria uma forma de minimizar os erros na hora de fazer uma investigação, uma pesquisa científica. Francis Bacon vai dizer que quando você chega com muitas certezas para fazer uma investigação, você pode acabar saindo com várias dúvidas, mas quando você chega com dúvidas, você pode ter resultados conclusivos. Essa foi uma grande contribuição de Francis Bacon para a comunidade científica. Esse método que é eficaz, às vezes usado até hoje, e que traz resultados muito satisfatórios, já que você usa da experimentação para comprovar as teorias. Oi, meu nome é Tiffany, eu vou falar um pouco sobre a busca de um ponto fixo, que era basicamente encontrar um ponto de vista teórico adequado para chegar ao conhecimento da verdade, na qual impedia de ter contradições ou meio termo de uma verdade para que não houvesse discussões. Vou falar um pouco sobre a teoria dos ídolos, que Francis Bacon basicamente dizia que era ideias e hábitos falsos impostos na mente dos homens, no qual prejudicava a ciência racional deles de evoluir. Décadas depois da morte de Galileu Galilei, o físico, matemático, astrônomo, mais conhecido como carinha da maçã, que dá muita dor de cabeça pra gente, Isaac Newton, viria a revolucionar o que a gente conhece como física clássica. Ele traz vários conceitos, princípios matemáticos e coisas relacionadas ao que hoje a gente tem como ciência da natureza. Traz até algumas noções como a simplicidade e a uniformidade da natureza. Newton também vai trazer a concepção do mundo como uma grande máquina. O regente, o criador dessa máquina, seria Deus. As partes dessa máquina, as engrenagens, só poderiam ser conhecidas por nós através da experimentação e da observação. Para Newton, nós não conseguiríamos ver, conhecer Deus, porque a gente só consegue conhecer as coisas através do sentido. Então a existência de Deus só conseguiria ser provada através da ordem universal.